Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Química Analítica e o tema de hoje é constante de dissociação ácido-base. Eu me chamo Betânia Pereira de Souza, tenho 25 anos, sou graduanda em licenciatura em Química pelo Instituto Federal do Maranhão e hoje, atualmente, trabalho em escola, exercendo a função de auxiliar e acredito que tenho muito a aprender e conquistar. Os tópicos desta aula são constante de ionização ácido e constante de dissociação básica. Bom, independente do equilíbrio iônico de ionização, quando um ácido é dissolvido em água, ou do equilíbrio iônico de dissociação quando a base é dissolvida em água, a grandeza utilizada para representá-lo é a constante de ionização. E define-se constante de ionização de ácido e base a relação entre o produto das concentrações dos íons e a concentração da base, que formou esses íons quando estabelece um equilíbrio iônico com a água. Sempre que um ácido é adicionado à água, passa pelo processo de ionização, que é a formação de íons, enquanto que as bases passam pelo processo de dissociação, que é a liberação de íons. Ambos os processos de ionização e dissociação estabelecem um equilíbrio iônico com a água, ou seja, ao mesmo tempo que o ácido produz íons, os íons voltam a se unir e formar um ácido, e o mesmo acontece com as bases. Vale ressaltar que nem todo ácido produz a mesma quantidade de íons e nem toda base libera a mesma quantidade de íons. A quantidade de íons produzidos ou liberados depende da força do ácido ou da força da base, fatores que podem ser determinados a partir do conhecimento de suas constantes de ionização. Quando um ácido genérico, no caso aqui, é adicionado à água, sofre o chamado processo de ionização, que é o fenômeno chamado de ionização, na qual o ácido forma um cátion hidrônio, um cátion hidrônio e um ânion qualquer, como observado na equação aqui. Para montar a constante de ionização deste equilíbrio, basta multiplicar as concentrações molares dos íons e dividir pelas concentrações molares do ácido. Uma observação importante é que a água não participa da expressão da constante. Por quê? Porque para que a ionização aconteça, ela deve estar presente, ou seja, a água é constante. Para as bases, quando uma base é adicionada à água, sofre o chamado fenômeno de dissociação, que é a liberação de um cátion e um ânion hidróxido, como observado na equação. Para montar a constante de dissociação, basta multiplicar, que é o mesmo que acontece com os ácidos. Basta multiplicar as concentrações molares dos íons do produto e dividir pela concentração molar da base. E uma observação também é que a água também não participa, porque ela deve estar presente, porque ela é constante. Por que é importante saber o valor da constante de ionização? O valor da constante de ionização é uma importante referência utilizada para classificar um ácido ou uma base quanto à força, ou seja, capacidade de se ionizar ou dissociar, desenvolvidos em água. Os ácidos, com relação à força, são classificados em fortes, quando ionizam-se muito, moderado ou fracos, quando ionizam-se poucos. Para realizar essa classificação, basta ter o valor da constante de ionização de um ácido. Em geral, quanto maior o valor da constante de ionização, maior será a força do ácido. Assim, é importante os valores das constantes de ácidos diferentes para avaliar e comparar suas forças de ionização. No caso das bases, com relação à força, as bases são classificadas em fortes, dissociam-se muito, ou fracas, dissociam-se pouco. Para utilizar essa classificação, basta ter o valor da constante de ionização de uma base. Geralmente, quanto maior for o valor da constante de ionização, maior será a força da base. E eu trouxe aqui um exemplo para mostrar para vocês, que é a constante de ionização do hidróxido de alumínio.
A partir da equação de dissociação do hidróxido, podemos montar a expressão que representa a sua constante de ionização, como vocês podem observar aqui. E a concentração de OH+, uma observação importante, está elevada ao cubo, porque é a quantidade de mols que temos do ânion. E é importante também lembrar que a partir dos valores da constante de ionização, podemos ter uma noção dos íons que foram produzidos ou liberados em um meio. Por isso é importante o estudo da constante de ionização, para termos uma noção da força do ácido ou da base. Tchau, tchau. Até a próxima.